Quando você está na fase evangelística, que todo ministério começou, as pessoas se convertem pela necessidade. Então, há um instinto, elas vão se convertendo porque aquilo que a gente prega faz sentido dentro do problema que elas estão vivendo. Aí a gente vai viver uma fase que vai da necessidade, que trabalha as pessoas no seu instinto, por uma fase que vai trabalhar a consciência, o interesse delas naquilo que é a sua intuição. Amém, amado? Mas aí, é assim que a família é formada. A família é formada a partir, você não cuida da criança lá, primeiro você atende ela não sei o quê, na sua necessidade. Ela chora, você dá comida, é a fase materna. Depois você tem que evoluir da criança, da sua fase da necessidade, do instinto, para a sua fase o quê? Da sua intuição, dos seus interesses, do seu cognitivo, do seu pensamento. Amém? E aí então você vai para uma fase mais o quê? Da intuição. Então eu evoluí de uma fase básica, instintiva, para uma fase um pouco mais cognitiva, raciocinada da intuição. Mas para a coisa se transformar num projeto de revelação da eternidade, ela tem que entrar no âmbito da intencionalidade, a gente saber de fato qual é a vontade de Deus. Então nós temos que evoluir ministerialmente, e é aí que muitos ministérios entram em colapso, porque eles vão muito bem até a fase da intuição, e aí eles conseguiram transformar de maneira organizada, de maneira planejada, de maneira estruturada, eles conseguem atender as necessidades, só que de forma agora cognitiva. Então há uma sistematização no atendimento da necessidade. Amém, Simon? Então a gente fica bom em resolver problema porque a gente se organiza. Aí o louvor fica bom, o ministério fica bom, as atividades ficam boas e a gente começa a achar que a nossa vocação, na verdade, era resolver bem os problemas. A gente fica bom em resolver problemas, mas a gente não gera uma cultura relacional e intencional de família. A gente tem gente bem cuidada, gente bem assistida, os filhos fazem boas faculdades, começam a ganhar bom salário, mas eles não são de fato transformados no entendimento a respeito de qual é o verdadeiro propósito da vida. Aí a cultura do reino não se estabelece. E muitas vezes a gente formou bons funcionários, a gente se organizou bem para ter uma família bem estruturada, mas essa família muitas vezes se organiza bem, paga bem suas contas, mas ela não entendeu direito qual é o verdadeiro propósito da vida em ser família. Amém? Então nós vamos ler o texto, porque crente evangélico não funciona se você não lê o texto. Eu sei, só de citar, por exemplo, eu fico pensando, se Paulo fosse... Paulo não emplacava nas igrejas hoje, não, porque ele só cita, ele não cita nem capítulo, nem versículo, porque não tem isso. Paulo era um pregador difícil para os dias de hoje, falar assim, acaso nunca leste nos profetas? Você tinha que saber os profetas tudo, irmão. Não tinha esse papo de Isaías 50, tanto, não. Glória a Deus. E nem carregava os tubos tudo para poder ficar procurando em qual tubo estava escrito, não, mano. Amém? Glória a Deus. A gente está ficando uma igreja meio mal acostumada. Mas vamos lá. Seguinte, vamos evocar agora a cena. E a cena eu queria evocar 2 livros inteiros: Gênesis e Êxodo. E aí eu quero evocar nessa cena, igual a gente chamou a cena lá de Jesus na praia, que Jesus se afasta um pouquinho da praia, depois Jesus está na praia, para falar sobre a praia da missão. Agora vamos falar da missão, uma vez que a gente já entendeu qual é a nossa praia. Entendido qual é a nossa praia, vamos falar um pouco da missão? Glória a Deus, o que é a missão nossa na vida, para todos. Aqui agora serve para a missão de qualquer praia, mas uma vez que você entendeu a sua praia, fica mais fácil você entender a missão. E aí Gênesis 1, no livro de Gênesis 1, verso 28, diz assim,
E Deus os abençoou e disse: voltamos para a praia. A praia onde, na verdade, ele vai falar de uma fome, de um desafio, de uma missão, de uma atividade, mas onde a necessidade já está resolvida. Então Deus não vai nos abençoar. Ninguém aqui está fazendo nada para sua família ser abençoada. Nós estamos aqui agora como igreja para, a partir dos nossos processos, gerar a cultura de um povo que tem certeza de já ter sido abençoado. É para que esse povo abençoado cumpra a sua missão, que é que todas as famílias da terra sejam abençoadas através de nós. Glória a Deus, amado. Então, uma vez que ele já nos abençoou, ele diz: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então, nessa sequência, fertilidade, multiplicação, plenitude. Então, Deus quer uma missão que traduza a nossa natureza, e a nossa natureza como povo abençoado de Deus, para cumprir a missão de levar o conhecimento do amor do Pai para toda a criação, de modo que toda a criação geme à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então a nossa oração aqui não é para que as nossas orações sejam ouvidas. As nossas orações aqui nesse lugar é para saber como é que os clamores do povo à nossa volta serão respondidos por nós diante de Deus. Nós não viemos aqui para que as nossas orações sejam respondidas. Nós viemos aqui para ser a responsabilidade assumida de responder às orações que são levadas a Deus, mas respondidas pelo Pai através de nós. Então o povo à nossa volta, que não conhece o nosso Pai, clama a Deus, porque Deus escreveu a eternidade no coração deles. E eles estão fazendo os clamores. Não vamos ocupar o tempo de Deus colocando pedidos, mas vamos dar ao Pai a resposta desses pedidos. Não estamos aqui para ocupar o tempo de Deus com mais pedidos, mas estamos aqui para ser a resposta dos pedidos que estão sendo feitos a Deus. E eles clamam a Deus, mas sabe quem ouve? Porque eles acham que há vários deuses, cada um está clamando para o seu Deus. Mas nós que sabemos que não há vários deuses, há um só Deus e Pai. Nós sabemos que apesar deles clamarem a todos os deuses, quem está ouvindo essas orações é o nosso Pai. E o nosso Pai vem falar com seus filhos e dizer: quem irá responder esses clamores por nós? Quem será a nossa resposta? Na arte, na educação, na saúde, na gestão. Quem já comeu para não ter que ficar aqui fazendo pedidos da própria fome? Quem já foi abençoado? Quem já foi abençoado, agora pode ser a resposta dessas orações. E encher a terra com esse conhecimento. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, é isso. É só isso. Encher a terra com o conhecimento do amor do Pai. Sempre foi isso. Por isso Deus nos abençoou, para que nós pudéssemos encher a terra do conhecimento do amor do Pai. Como seus filhos, como sua família. Então a igreja é a família de Deus que vai encher a terra com o conhecimento do amor do Pai. Glória a Deus, amados. Essa é a nossa vocação eterna. Então a eternidade porque é uma vocação de plenitude. Por isso que a eternidade não está medida no tempo. O tempo está orientado pela eternidade na medida em que em todo o tempo eu tenho que ser pleno. Se no tempo que eu tenho eu não sou pleno, eu estou perdendo o meu tempo. E nada vai salvar meu tempo.
Porque a única coisa que pode dar sentido ao meu tempo é se em todo tempo eu for pleno na expressão da convicção de quem eu fui levantado para ser, como revelação do amor do Pai. Glória a Deus. Amém, amados? E aí a gente vai para o final. Como é que Gênesis começa, então? Gênesis começa com um movimento. Qual é a primeira coisa que define Deus em Gênesis? Como é que Deus é definido em Gênesis? O Espírito de Deus se movia. Diga comigo, o Espírito de Deus se movia. Então, como é que Deus se define na sua intenção de ser conhecido? Através de um movimento. Você quer saber o que é o Espírito Santo de Deus? É o movimento. Então, o Espírito Santo não abençoa uma atividade. O Espírito Santo revela a bênção através do movimento. Vou repetir, o Espírito Santo não vem para abençoar uma atividade. O Espírito Santo revela a bênção através do movimento. Por isso que todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. E todo aquele que é guiado pelo Espírito é nascido de Deus. Então, o que define um filho de Deus? A sua atividade? O que define um filho de Deus? O seu movimento. Amém, amados? Aleluia. Que movimento? O movimento que vai do invisível ao visível. Então, qual é o movimento que revela que eu sou um filho de Deus? É porque eu vou do apostólico ao profético. Eu vou do princípio ao fim. Eu cumpro o propósito, materializando de maneira plena em cada fase da minha vida aquilo que o amor de Deus se revela através de mim. Então, eu estou lá evangelizando de forma plena. Eu estou cuidando de forma plena como pastor, até formar uma cultura. Quando é que eu sei que eu cumpri o movimento? Quando eu gerei, através do movimento, uma cultura. E não quando eu resolvi um problema. Amém? Então, não adianta você resolver um problema se você não formou uma cultura. Você sabe que cumpriu o seu propósito, porque no seu movimento você deixou um filho da sua cultura. Por isso eu fui chamado para ser fecundo e não para ser eficiente. Aleluia, amado. Eu não fui chamado para ser bom de uma atividade. Eu fui chamado para ser eficaz em formar outra pessoa como eu. Glória a Deus. Não adianta você ser muito bom no que você faz, se você se torna tão bom no que você faz, a ponto de ninguém conseguir ser tão bom quanto você. Aí você provou que você é bom de atividade, mas você é péssimo de movimento, porque a sua vocação não era ser bom no que você faz, mas é, em fazendo o que você faz, produzir alguém melhor do que você. Aleluia! Então a sua vocação nunca foi para um quê bem feito, foi para um quem bem parido. Glória a Deus, amado. Aleluia! Por isso Deus não te abençoou para fazer coisas bem feitas. Deus te abençoou para você ser fecundo. Por isso que o nosso desafio não é reunir muita gente a partir do bem feito que a gente faz. O nosso desafio é formar pessoas através daquilo que a gente está fazendo. Então, são as pessoas que a gente gera e não as pessoas que a gente reúne. Então, Deus não chamou a gente para produzir boas reuniões, Deus chamou a gente para multiplicar o maior número de pessoas que a gente puder multiplicar enquanto nós estamos fazendo as coisas. Amém? Sabe como é que Gênesis termina? Esse povo foi abandonando o movimento em função de satisfazer suas necessidades. E gradualmente, eles foram deixando de ser um movimento para se tornar escravos das suas próprias atividades. Sabe como é que começa Gênesis? Num jardim que nos inspirava ao movimento. Sabe como é que termina Gênesis? No Egito, com todo mundo escravo de uma atividade. Nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes a gente começa como um bom movimento e sem perceber, a gente pode se tornar escravo de uma atividade. Amém, irmãos? Aí o segundo livro da Bíblia é Êxodo. Sabe o que quer dizer Êxodo?
Saída. Como é que eu saio agora de uma atividade para voltar a ser um movimento? Sabe como é que começa Gênesis? Gênesis começa com uma atividade. Êxodo. Sabe como é que começa Êxodo? Com uma atividade. E uma atividade regulada, disciplinada, bem planejada, paga com comida e moradia. Amados, o que a maioria dos nossos filhos estão sendo ensinados hoje? Seja honesto. Seja honesto. Seja honesto. Boa parte das pessoas que vêm aqui vem encontrar num ambiente religioso a garantia de que seus filhos vão ter bom emprego, para comer bem, viver bem, alimentar bem, ter a saúde bem cuidada até o fim da vida deles. Então, muitas vezes, as pessoas estão transformando isso aqui numa atividade para garantir o futuro dos seus filhos, para que eles tenham comida, saúde e moradia. Sabe como é que chama isso? Egito. Com os seus escravos. E sabe como é que o faraó garantia que esse povo ia continuar escravo? Aumentando a carga de trabalho deles. E na medida em que a carga de trabalho deles aumentava, o faraó tinha um único objetivo. Sabe qual era o único objetivo de faraó? Baixar a taxa de natalidade dos filhos, principalmente homens. Sabe tudo que está acontecendo no mundo hoje? Tudo que está acontecendo no mundo hoje, com remuneração, graduação, excelência na educação, tudo. Crise de gênero, sabe qual é o único objetivo disso? Baixar a taxa de natalidade, especialmente de homens. Para que o mundo continue a ser mantido por mulheres parideiras. Porque as mulheres não vão parar de parir, não interessa de quem é o filho, enchendo o mundo de gente que não sabe quem é o pai, e por isso não pertence a uma família, mas é escravo de uma atividade. É só isso, irmãos. É só isso. Otimize a atividade, reduza a natalidade e produza um povo competente, capaz, resolutivo, mas que não sabe direito quem é o seu pai, porque não se consegue identificar de fato qual é a sua família, por isso ele funciona bem em qualquer ambiente, desde que paga bem. Isso está acontecendo inclusive com líderes da igreja. Você forma uma liderança, ele não consegue escutar um cheiro de uma proposta melhor, e ele acha que isso veio de Deus, porque agora ele vai prestar serviço num ambiente em que ele é melhor reconhecido e vai ter melhor condição de trabalho. Zero compromisso com a relação. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, amados? E aí eu não estou falando da missão, eu não estou falando do Ministério Sal da Terra. Sabe qual é o nosso desafio, Simon? Essa é a realidade do nosso país. Sabe como é que o país Brasil começou? Com um movimento. O Brasil foi descoberto a partir de um movimento. A humanidade estava em movimento, tentando descobrir uma nova direção. Presta atenção no que está acontecendo nesse país. O Brasil foi um jardim descoberto, onde tudo era possível, e onde a humanidade, esgotada com as suas atividades, uma humanidade esgotada com a sua atividade, estava fazendo um êxodo, como quem está procurando um novo caminho e uma nova esperança, e conduzida pelo Espírito, encontra o Brasil na praia, onde a comida já estava pronta, num dia de Páscoa. Fruto de um movimento, de quem está querendo descobrir uma nova direção. E gradualmente esse lugar, que poderia ser esperança de um movimento, de um povo já abençoado, para a gente poder resgatar a noção de família, gradualmente isso está sendo conduzido ao quê? A um povo escravo de uma atividade. Inclusive pelos próprios ministérios. A sobrecarga das atividades. Em nome do quê, amados?
de ter as necessidades bem atendidas e os interesses bem contemplados. E eu vou te dar um dado agora, só de passagem. O Brasil é a velocidade mais rápida da história de um envelhecimento de uma nação. Nenhum outro povo na humanidade ficou velho tão rápido quanto o Brasil. O Brasil está envelhecendo em 20 anos o que a França levou 200. O Brasil até 2030 vai ser um país majoritariamente habitado por pessoas acima de 65 anos. Os principais planos de saúde desse país estão quebrando. Porque o Brasil aumentou a perspectiva de vida, melhorou a qualidade de vida, os velhos vão durar mais e vão exigir uma assistência mais sofisticada e não vai ter quem paga isso. Ao mesmo tempo que o Brasil está se tornando um país de velhos, bem alimentados e longevos, o Brasil reduziu drasticamente a sua taxa de natalidade. É uma das velocidades mais rápidas de redução na taxa de natalidade. Estados como o estado de São Paulo já têm taxa de natalidade inferior ao Japão, que é uma das menores do mundo. Taxas inferiores a 1,5. Um país só continua a crescer com uma taxa de natalidade acima de 2,1, 2,2. A maioria dos estados brasileiros já praticam taxa de natalidade 1,7. O Brasil é um país em extinção. E os poucos jovens que estão nesse país, 70% da nossa juventude está pensando em morar fora. E sabe por que a maioria dos nossos jovens quer morar fora? Para poder ganhar melhores salários, vestir melhor roupa, comer melhor comida, andar em melhores carros e ter melhor saúde. Eles estão pensando em longevidade. Porque o diabo fez a gente acreditar que a eternidade é um tempo que não acaba. O diabo fez a gente pensar que nós temos que trabalhar pela longevidade da nossa vida, a longevidade do nosso ministério, a longevidade dos nossos recursos, a longevidade do nosso patrimônio. E quem está ocupado em manter a sua longevidade vai ficar escravo de uma atividade. Porque eternidade não é ser longevo, eternidade é cumprir de forma intensa e plena o seu propósito, no menor espaço de tempo possível. Isso é eternidade. Eternidade é você produzir um fruto com a semente dentro, no menor prazo possível. Isso é eternidade, porque isso foi pleno e intenso. E hoje as pessoas estão deixando de ser intensas, porque elas estão se dedicando a atividades, ficando refém dessas atividades, em nome de ser duradouras. Eu vou te falar onde é que vai ter longevidade. Longevidade vai ter no inferno. O lago de fogo é longevo. Tanto é que lá no lago de fogo as pessoas vão pedir para morrer. Lá, o sonho de consumo, que é nunca morrer, sabe onde é que está sabe onde vai ser realizado o sonho de consumo de todo mundo que quer durar muito? Lá no lago de fogo. Porque lá no lago de fogo todo mundo vai durar para sempre, vai querer morrer e não vai conseguir. Então, se você está querendo durar muito, vai logo para o inferno, porque lá todo mundo vai durar para sempre. Nós não temos que fazer nada, temos que resolver os problemas para durar. Nós temos que cumprir o nosso propósito, e cumprir o nosso propósito é eu ser intenso naquilo que eu entrego, para que a partir daquilo que eu entrego, eu possa formar uma pessoa com a mesma natureza que a minha. Aí é eterno. E eu comecei a mensagem hoje de manhã, compartilhando um testemunho. Eu queria terminar minha mensagem essa noite fazendo um apelo. Porque se o livro de Gênesis começa com um movimento e termina numa atividade, o livro de Êxodo começa com uma atividade, onde estava todo mundo escravo. Aqui em Êxodo, capítulo 1, verso 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Como é que começa o livro de Êxodo? Um povo escravo de uma atividade que visava apenas o quê? A manutenção,
a preservação das necessidades e dos interesses. Como é que termina Êxodo? Vamos lá para a cena pedagógica. Se Gênesis começou com o movimento e terminou com a atividade, Êxodo começa com a atividade e termina assim. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o templo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Não permita que aquilo que deveria ser provisório na nossa vida se torne a pior das nossas improvisações. Toda a nossa atividade, assim como as nossas dores, é por enquanto. O que é para sempre é a nossa vocação. Simonton, meu irmão, nós precisamos da missão no Brasil como um movimento e não como a melhor das suas atividades. Deus te levantou nessa nação para ser líder de um movimento. E esse ministério, para inspirar essa nação ao movimento. Mas como vocês são muito simples de coração, muito despojados, vocês são muito despojados. O Simon é um homem despojado, sem crise de poder, que é o líder, o pai dessa casa. E vocês têm a mesma característica deles. Vocês estão dispostos a entregar tudo, ofertar. Só que isso, às vezes, vai fazendo com que a gente vai deixando o protagonismo que a gente precisava ter para inspirar o movimento. E aí acaba que as pessoas à nossa volta começam a achar que a gente apenas lidera uma atividade bem-sucedida. Enquanto a saúde e as condições, eu estou aqui em nome da nossa nação, em nome da igreja no Brasil, e em nome da igreja em vários lugares do mundo, a que esse ministério assuma de maneira forte, ousada, intrépida, transgressora, cada vez mais o seu lugar de movimento. Para que as pessoas não passem por aqui impressionadas com uma atividade bem-sucedida. O assunto de vocês sempre vai continuar sendo a necessidade. Mas esse não era o foco daquilo que Jesus chamou vocês para realizar. Quando Jesus reuniu vocês na praia, era para ser um movimento e não uma necessidade bem resolvida. Amém, amados? Porque para resolver a necessidade, nem que Deus tenha que levantar um passarinho, Ele vai trazer a comida no bico. Se os dizimistas dessa igreja, os ofertantes, resolverem não trazer mais nada, não vai fazer a menor diferença. Porque isso aqui nunca dependeu disso. Quem não quiser trazer mais nada está apenas abrindo mão do privilégio de exercer sua responsabilidade de forma consciente e amadurecer no processo para cumprir o movimento. Porque isso aqui foi gerado por Deus para ser o movimento. A missão de vocês é o movimento. É aquilo que vocês imprimem. E aí eu anotei 3 coisas rapidinho aqui para você anotar, não vou estender não. O movimento provoca, o movimento inspira e o movimento orienta. É uma provocação. Então, vocês não foram levantados no Brasil para serem elogiados, mas para incomodar. Esse homem aqui, ele foi chamado, vocês, a casa de vocês foi chamado para incomodar, para transtornar. E às vezes a gente vai ficando mais velho, a gente cansa de ficar nesse lugar do transtorno. O provisório, tudo isso aqui que vocês estão vendo é provisório. Isso aqui é pró uma visão de movimento. Provisório diz daquilo que está sempre à frente. O improvisado diz respeito daquilo que já foi visto. Então, cuidado, porque Deus está dando para vocês aqui uma estrutura pró-visão, de pró-vocação a respeito de um movimento.
e não celebra tudo isso aqui como se fosse uma improvisação em favor de tudo aquilo que já foi visto e que agora vocês têm um lugar confortável para viver. A minha oração é que isso aqui se torne cada dia mais um lugar desconfortável para todo mundo que achou que vinha aqui para ter um lugar confortável para viver. Que tudo que Deus derrama nesse lugar aqui seja para incomodar você, transtornar você, para que você seja aqui parte de um movimento e não beneficiário de uma atividade. Em nome de Jesus. Estou entregando um recado para vocês como se fosse a última vez que eu pudesse compartilhar aqui. É com essa responsabilidade. Missão da Praia é um dos movimentos mais essenciais para a saúde espiritual dessa nação, Simon. E o diabo não vai poupar você, nem sua casa, de transtornar isso. E não é pela atividade, é pelo movimento. É pela forma como essa casa vai adotar pessoas para inspirá-las ao movimento e não para abençoá-las com a atividade. Cada um de vocês aqui representa a responsabilidade de gerar, a partir da sua área de atuação, sua empresa, seu negócio, seu escritório, a inspiração, a provocação e a orientação para o movimento dessa nação. Aqui estão filhos e filhas de Deus para inspirar uma transgressão nesse país, uma revolução de compreensão, de prioridades, para que cada um viva a crise da vocação, como o Simon viveu, como tantos outros viveram. Toda pessoa que entrar nesse lugar, para que ela entre em crise, em conflito de existência e pergunte para Deus se aquilo que ela está pronta a fazer de fato corresponde ao propósito eterno de Deus. E não vim aqui para encontrar condições favoráveis para finalmente usufruir daquilo que é a sua conveniência. Que esse aqui seja um lugar que te perturbe. Como alguém que, apesar do prédio bom, ter enfrentado a tempestade que enfrentou, é como se até hoje vocês estivessem sentados aonde? Na praia, sem teto, com o vento batendo, poeira incomodando, menino correndo o risco de sumir no meio do mar, enfrentando todos esses conflitos interiores em favor de uma vocação. Um chamado para dar sentido a essa nação, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Eu tenho consciência clara que eu forcei a barra no tempo, na mensagem, na exposição, consciência clara, e estou nem um pouco incomodado com isso. Estou na mais absoluta paz de que eu estou falando para minha família, meus irmãos, e eu sei, eu rodo o mundo, eu tenho convicção, eu sou testemunho vivo do que eu encontro nesse lugar cada vez que eu venho aqui. E é o coração de vocês, a substância da qual vocês são feitos. Em nome de Cristo Jesus. Não permitam que um movimento essencial na vida desse país e do mundo se torne uma atividade bem-sucedida. E o meu apelo aqui é que, se alguém já está se acomodando nessa atividade, possa ouvir a voz do Senhor essa noite e voltar a ser um movimento. Que as suas atividades não te impeçam de seguir o movimento. Amém? Obrigado pela honra, pelo respeito, e que o Espírito de Deus seja em todos, com todos e através de todos,